gente! Eu sou a Júlia, ou melhor, a outra Júlia. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre esse livro aqui, Coraline, do Neil Gaiman. Eu ganhei esse livro aqui de Natal dos meus tios Aninha e Júnior e eu gostei muito do livro, muito obrigada por esse presente. Assim que eu ganhei esse livro, eu coloquei ele na minha meta de leitura de 2021, então eu tive que esperar até dia 1º de janeiro para começar a ler. Então assim que deu 00:30, não foi meia-noite certinho, foi 00:30, eu comecei a ler e fiquei lendo até as 2 horas da manhã. Aí eu fui dormir e quando eu acordei, eu voltei à leitura e terminei o livro, então eu terminei esse livro aqui em um dia só. Essa edição que a Intrínseca lançou em 2020 tá incrível! Esse é um livro em capa dura, que foi ilustrado pelo Chris Riddle, tanto a capa quanto as ilustrações de dentro. O Chris Riddle é um ilustrador que já ilustrou alguns dos outros livros do Neil Gaiman também, como uma versão de O Livro do Cemitério e uma versão de Felizmente o Leite. No início de cada capítulo, tem um tipo de portal aqui que mostra em que capítulo que você tá. Aí depois tem uma frase desse próximo capítulo. Depois um desenho do Chris Riddle e uma página roxa com um pouquinho de texto. Falando em páginas roxas, aqui nas laterais do livro tem as páginas todas roxas, o que eu achei muito bonito e deu um acabamento super legal pro livro. E aqui o livro também veio com uma fitinha roxa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma fitinha roxa para você marcar as páginas e também, ó, ele veio com um marcador. E aí eu fiquei indecisa, tipo, eu marco o livro com o marcador ou com a fitinha. E aí no final eu escolhi marcar com a fitinha. Esse livro aqui conta a história da Coraline, uma menina que acabou de se mudar para uma casa, mas essa casa não é uma casa em si, é tipo um casarão que foi dividido em alguns apartamentos. Por isso ela tem alguns vizinhos meio estranhos. Em um dos apartamentos moram 2 irmãs idosas, que eram atrizes, mas agora estão aposentadas. E no outro, mora um senhor que treina ratos pro circo. Como os pais da Coraline estavam sempre trabalhando, eles não conseguiam dar muita atenção para ela, então ela começou a explorar os arredores ali da casa e começou a conversar com os vizinhos. Mas um dia, como estava chovendo, a Coraline não pôde sair de casa e não pôde fazer nenhuma dessas coisas, então ela começou a explorar dentro da própria casa. E lá dentro ela encontrou uma porta que chamou a atenção dela. A porta estava trancada, então ela pediu para a mãe abrir a porta, destrancar. Só que a única coisa que tinha lá do outro lado era uma parede feita de tijolos. E por isso a Coraline ficou muito curiosa. Por que será que tem uma parede de tijolos aqui? Depois ela voltou a explorar, mas ela continuou entediada, então ela foi abrir aquela porta de novo, só que dessa vez não tinha uma parede e tinha um túnel. Mas o que vocês fariam se vocês achassem um túnel assim na sua casa? Eu não sei o que eu faria realmente, mas deixa sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ficar feliz de saber. A Coraline continuou andando, ela entrou no túnel e lá ela viu que o túnel era bem comprido, bem escuro. Só nisso eu já dava meia volta, né, porque eu sou meio medrosa. Mas ela continuou e lá do outro lado ela encontrou uma casa igualzinha à dela. E, gente, vocês não vão acreditar, até os pais dela estavam lá. Só que não eram os pais verdadeiros, eram os outros pais. E a diferença que eles tinham é que no lugar dos olhos eles tinham botões. A Coraline ficou assustada no início, né, achando que tinha alguma coisa errada, mas os outros pais acolheram ela tão bem, fazendo as comidas preferidas, dando os melhores brinquedos, que a Coraline se sentiu de um jeito que ela nunca tinha se sentido com os pais verdadeiros, e por isso ela ficou mais à vontade. Essa era outra diferença entre os pais verdadeiros e os outros pais. Os pais verdadeiros estavam sempre trabalhando, eles não tinham muito tempo para a Coraline, mas os outros pais não, eles conversavam com a Coraline, davam atenção para ela e por isso ela gostava de ir lá. Mas o que ela logo descobriu é que toda essa atenção, esse carinho não era alguma coisa boa, era um plano da outra mãe para a Coraline ficar lá, para sempre. E é aí que toda essa trama vai começar a se desenrolar. Gente, tudo isso daqui que eu falei pra vocês não é spoiler, tá? É só a sinopse do livro contada nas minhas palavras, então fiquem tranquilos. Eu queria muito ler esse livro, mas eu tava com o pé meio atrás, sabe? Porque eu achei que eu não fosse gostar muito, porque eu ficaria com muito medo, mas não fiquei com tanto medo assim, e a história compensou essa minha preocupação, e vocês já vão saber o porquê. Mas eu admito que dá um medinho sim.
Primeiro tem a Coraline, que é essa personagem incrível, super inteligente, corajosa, que faz de tudo pelas pessoas que ela ama ou pelas pessoas que ela simplesmente quer ajudar. Também tem um outro personagem, gente, que eu não vou mencionar o nome dele, não é porque eu não quero, é porque ele não tem, mas ele vai ser um companheiro da Coraline, vai ajudar ela em várias e várias coisas. E assim que vocês começarem a ler o livro, se vocês forem ler, vocês vão descobrir quem é esse ser. Também tem esse mundo paralelo, esse outro lado, outra casa, outros pais, até mesmo outros vizinhos, que é completamente assustador pra Coraline. Pra gente que tá lendo, não tanto assim, mas pra ela, com certeza é. E isso te dá uma curiosidade, você quer saber o porquê daquilo tudo, você quer saber mais sobre aquele outro lado, aquele outro mundo. E é bem doido, admito pra vocês, é bem doido, mas é um doido legal, tanto que você quer continuar lendo. E por último tem todas as aventuras, os desafios, o jeito que a Coraline pensa, que te faz querer ler mais e mais e mais. Essa seria uma ótima oportunidade de virar a noite lendo, porque esse livro é muito cativante. Mas no dia eu tinha acordado cedo, então eu não consegui virar a noite, eu sabia que eu não ia conseguir, então eu já fui dormir. Mas assim que eu acordei, eu voltei à leitura e só parei de ler quando eu terminei. Esse livro também traz um tipo de ensinamento, né? Porque a Coraline queria a atenção dos pais e ela encontrou essa atenção com os outros pais. E o que ela pensou ser uma versão melhorada dos pais verdadeiros era pior e ela percebeu que os pais verdadeiros davam sim atenção pra ela. Eles só tinham que dividir essa atenção com o trabalho. Eu, por exemplo, eu queria ficar mais com o meu pai. Por causa do confinamento, a gente tá trancado dentro da mesma casa, mas eu não fico o tanto que eu queria com ele, porque ele tá sempre trabalhando. Aí quando chega de noite, ele para de trabalhar, abre a porta do escritório, eu não posso aparecer ali do nada e falar, por exemplo, vamos jogar Uno? Mas eu nunca pensaria em ir para um outro lado só porque eu não tenho tanta atenção que eu queria dele. Muitas vezes a gente recebe menos atenção do que a gente quer, mas não é porque aquela pessoa que a gente gosta não quer dar atenção pra gente. Provavelmente tem um motivo maior por trás disso. Pelo menos foi esse o ensinamento que eu consegui tirar desse livro, e assim eu vi que nem tudo é do jeito que a gente quer. Agora, indo para um outro assunto, eu gosto bastante dos livros do Neil Gaiman, eu acho que ele foi o autor com mais livros únicos, assim, que eu li. Eu já li Felizmente o Leite, O Livro do Cemitério, Os Lobos Dentro das Paredes, Lugar Nenhum, e agora Coraline. Felizmente o Leite e O Livro do Cemitério são meus dois livros favoritos da vida, e eu tenho vídeos falando sobre eles aqui no canal. Eu vou deixar eles aparecendo aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo. Além desses livros, eu tenho outro livro do Neil Gaiman aqui na minha estante que eu quero ler, que é Stardust, O Mistério da Estrela. Falando sobre Neil Gaiman ainda, no começo do livro tem uma introdução onde o Neil Gaiman fala sobre a experiência dele escrevendo, o que ele queria com o livro, e ele também fala o porquê dele ter começado a escrever Coraline. Ele começou a escrever esse livro para a filha mais velha dele, porque ela gostava muito de histórias sobre meninas corajosas e histórias de terror, então ele começou a escrever Coraline. Mas ele parou depois de um tempo e só voltou anos depois para terminar para a segunda filha dele. Então, como ele mesmo diz aqui nessa introdução, ele começou o livro pela filha mais velha e terminou pela filha mais nova. Esse livro aqui foi adaptado para o cinema em um filme em stop motion, que é quando as pessoas tiram várias fotinhos assim dos bonequinhos, sabe? E aí forma o filme. Eu assisti o filme, eu lembro que eu gostei, mas antes de ler o Coraline, eu não lembrava muito da história, eu só lembro que eu tinha gostado e também ficado com medo. Mas agora eu pretendo reassistir esse filme pra ver o que eu acho depois de ler o livro, se eu vou gostar, se não, se eu vou ficar com medo, se não, mas a gente vai ver. Esse daqui é o primeiro livro infanto-juvenil que o Neil Gaiman escreveu e ele não cativou só crianças e adolescentes, como também adultos e pessoas mais velhas. Esse livro aqui foi publicado em 2002 e depois de um tempo, pouquinho tempo, ele já ganhou vários prêmios, como o Prêmio Hugo e o Nebula Award, e eu acho que foi super merecido porque eu gostei muito da história. Então, gente, se você gostou de conhecer esse livro, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que possam gostar da história da Coraline. Se você me acompanha pelo meu Scooby e no meu Instagram, você já sabia que eu tava lendo esse livro, porque eu fiz post, atualizei minhas leituras lá no Scooby. Então, se você quiser me acompanhar mais em tempo real, me procure nessas duas redes sociais. Gente, agora eu vou ler a página 31 desse livro. Cuidado pra não se assustar. Ela entregou a Coraline a pedra com um buraco no meio.